Graça e paz, amados, graça e paz, bom dia. Estamos em mais uma terça-feira, hoje, 35º dia. Irmão Isaías, graça e paz. Glória a Deus, aqui estamos para orar a Deus. Bruno, graça e paz. Pastora, glória a Deus, aqui estamos para dar continuidade à nossa campanha. E eu quero hoje ler um texto com você, que está em Neemias capítulo 5. Já chegamos ao capítulo 5 de Neemias. Essa é uma outra jornada que estamos fazendo desses dias, lendo Neemias nesse espaço, nesse tempo que compreende aí os 52 dias de reconstrução. A nossa campanha é de 52 dias e a nossa campanha de oração é pela restauração espiritual, pela reconstrução espiritual dos muros da nossa cidade. Sabemos que o inimigo não brinca de ser inimigo, ele não folga, não desiste, ele é persistente. E grande parte dos nossos problemas é que nós, às vezes, nos comportamos como se brincássemos com o fato de sermos servos de Deus, com o fato de sermos igreja, como disse, não sei se foi ontem que nós falamos isso, mas muitas vezes nós pensamos em parar, pensamos em dar uma folga para a gente, não é? Nós temos a mente humana é mais ou menos assim. Se nós tiramos, por exemplo, férias, nas férias a gente muitas vezes entende como férias também não ler a Bíblia, também não orar, também não ir a cultos, não é? Enfim, nós temos essa ideia de quando folga de forma integral, mas quando somos igreja, nós somos parciais, né? Nós temos dias e horários definidos. E o inimigo, quando ele não consegue atrapalhar de uma forma, ele consegue produzir outras maneiras. Mas além das investidas do inimigo, dentro de um propósito muito sério, muito urgente de alcançar a nossa cidade, nós precisamos estar atentos a todas as demandas, se é que a gente pode dizer assim, todas as demandas relacionadas à nossa vida na terra, como igreja do Senhor, como reino de Deus. E hoje eu gostaria de pensar com você sobre o fato, a realidade de que existe uma obra interna. Diante de tudo isso, diante do avanço para a cidade, do avanço para os muros da cidade,
existe uma luta, existe uma obra a fazer que ela é interna, existe uma obra também que ela precisa ser vista e considerada o tempo todo internamente. A Bíblia vai falar sobre domésticos da fé. A Bíblia vai citar Atos, por exemplo, capítulo 6, quando a igreja estava em pleno avanço, a igreja estava avançando, a igreja estava crescendo, a igreja estava dirigida pelo Espírito Santo, então surge no meio de tudo aquilo uma murmuração. Eu estou lembrando desse texto aqui porque o texto que nós vamos ler é muito semelhante a Atos capítulo 6. E às vezes nós estamos tão ligados ao fato de que há uma obra lá fora a fazer, que às vezes nós deixamos passar desapercebida a realidade de uma obra interna. Olha isso. Nós acabamos de ver que nem Neemias, nem seus servos, nem seus companheiros e todo o povo não largava as suas armas, não paravam de trabalhar. E nesse foco de trabalhar, há um porém no meio. Há um porém que aparece. Olha isso. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nós, nossos filhos, nossas filhas, somos muito, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e sobre nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, os nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos, nossas filhas para serem servos, e até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Aqui está a dificuldade diante de toda aquela luta para a reconstrução dos muros. Começaram então a haver murmurações, começaram a haver reclamações. Chegou um tempo em que o povo começou então a citar algumas necessidades. Então é interessante, é muito interessante que essa murmuração, nós não vemos aqui dizer que nem mesmo que era uma realidade, mas aqui sempre vai dizer, aqui o texto não vai dizer assim: havia aqueles que estavam passando por esse tipo de necessidade, havia aqueles que estavam vivendo essa tribulação, havia aqueles que estavam sendo escravos, havia aqueles que não tinham mais nada. Não, havia quem dizia, porque em meio a tudo isso, quando as murmurações começam a acontecer,
há uma necessidade de novo de parar para olhar internamente. Então, o que eu quero colocar hoje para nós? Existem as necessidades internas, existe o cuidado interno. E a igreja cuida da igreja. As ovelhas aquecem as ovelhas. As ovelhas se comunicam entre si. Há uma necessidade de olharmos para o foco dos muros, olharmos para a construção que temos que fazer e lembrar que o nosso Deus, ele habita no meio dos louvores. E os louvores, eles nascem de corações gratos. E uma coisa que eu sempre tenho colocado em discussão, ou colocado para nós pensarmos em nossa comunidade é: se a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, quem é que habita no meio das murmurações, das reclamações? A Bíblia nos ensina a não murmurarmos, mas temos o coração prontos para a ação de graças. Sermos cheios de ações de graças. Que as nossas petições, segundo o texto da palavra de Deus, vai dizer que as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas sejam conhecidas, mas conhecidas elas diante de Deus. Porque se eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu vou colocar as minhas petições cobertas com ações de graças a Deus. E Ele vai levantar alguém. Ele vai despertar o olhar de alguém. Porque em qualquer ocasião, em qualquer instância da vida da igreja, as murmurações tendem a desestabilizar, tendem a tirar do foco. Eu tenho dito, você que participa da sua igreja, da sua comunidade, sabe disso. Existem milhares de pessoas lá fora que não conhecem a graça de Deus, que não conhecem o Deus provedor, que não conhecem o Deus Senhor e Salvador. E a ideia, a visão de Jesus é: ide ao mundo. Igreja, ide ao mundo. Igreja, ide fazer discípulos. Então essa obra interna, se ela não for visualizada, se ela não for discernida pela própria igreja, nós tendemos a murmurar e tirar toda a igreja do foco dos milhares que precisam de Jesus. Irmão, irmã, você é igreja. Você é serva e servo do Senhor. E diz a Bíblia que Davi um dia declarou que foi novo e agora já estava velho e nunca havia visto um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia vai ser muito clara para nós dizer que a nossa fidelidade a Deus vai promover para nós chuvas de bênçãos, enxurradas de prosperidade. A palavra de Deus vai nos
direcionar ao fato de que o justo vive pela fé. E ao murmurar contra os judeus, contra a sua nação, contra o seu povo, aquelas pessoas estavam entendendo, estavam visualizando que a provisão deveria vir das pessoas e não de Deus. E essas murmurações, essa obra interna, ela precisa ser vista, ela precisa ser considerada por cada um de nós. Vivemos as nossas dificuldades, mas as nossas dificuldades precisam ser encaradas, precisam ser vencidas com louvor, com ações de graças, com fé no Deus que provê. Enquanto você luta na reconstrução, Deus estará provendo para você. Mas pode ter certeza que no meio da luta vão surgir aqueles que dizem, aqueles que vão falar, aqueles que vão olhar para um outro prisma. E aqui vai dizer, havia quem dizia. O texto vai dizer exatamente isso, ó. Havia quem dizia, nossos filhos somos muitos e nós precisamos comer. É como se no momento eles começassem a pensar que o povo não estava pensando nas necessidades internas, mas só nas externas. É preciso que para que não haja murmurações que desestabilizem, que tragam o desânimo, que façam a obra parar, é preciso que nós tenhamos uma visão de observar isso antes que aconteça, antecipar ao mal. É assim que Jesus nos ensinou a orar, ele disse, ó, não nos deixe cair, mas livra-nos do mal. Então, na verdade, ele está falando que havia quem dizia isso, havia quem dizia, nós precisamos comer, havia quem dizia, nossas terras, nossas vinhas, nós empenhamos, ou seja, nós não temos mais onde trabalhar, onde gerar nosso alimento. Havia também quem dizia, nosso problema é financeiro, nosso problema está em que pegamos emprestado, até mesmo para pagar o tributo do rei sobre as nossas terras, terras essas que já estão empenhadas, terras essas que nós não podemos mais tirar o alimento dela. Então, fala assim, agora então, nós, é como se nós tivéssemos tornados escravos. Tudo que nós tínhamos não é mais nosso, nem os nossos filhos está sobre o poder das nossas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente poder orar. Existe sim dificuldades internas, mas entre as coisas que nós falamos nessas lives, uma delas nós falamos sobre discernimento, e eu quero aqui pensar com você rapidamente que nós precisamos aprender a clamar ao Senhor por discernimento, e não é só para a liderança. O discernimento é necessário para a igreja que é você. Saiba que Deus é provedor, é que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, não teremos falta de nada. Então, querido irmão, querida irmã que está vivendo dificuldades,
Lembre-se que você é povo de Deus. E quando está dizendo que os irmãos reclamavam com os judeus, está falando de todo um povo. Está falando de o povo reclamando do povo. O povo reclamando da liderança do povo. Ou seja, essas ondas internas, elas podem emperrar a obra que o Senhor nos mandou fazer, ide ao mundo, ide fazer discípulo de todo mundo. E uma vez discípulo, essa pessoa agora faz parte daqueles que vivem pela fé, faz parte daqueles que estão nas mãos do Deus provedor, faz parte daqueles que sabem o Deus que serve e que agora são filhos daquele que é dono da prata e do ouro e não precisam se preocupar, ainda que fiquem sem terras, ainda que fiquem sem onde plantar o seu alimento, o Senhor vai sustentar. Lembre-se, igreja, que Jesus disse: não andeis preocupados pelo que haveis de comer, beber e vestir, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, e essas coisas vos serão acrescentadas. O texto de hoje mostra que em meio à jornada de reconstrução, podem existir aqueles momentos em que, mesmo que não tenha nenhum combate externo, nenhum combate vindo do inferno, existem levantes, existem necessidades, muitas vezes, de ter que dar uma atenção, ter que parar a obra para dar atenção ao próprio povo. Então eu não sei como que você está vivendo hoje, mas saiba que se você está vivendo alguma dificuldade, você tem alguém para recorrer. E esse alguém é o Senhor. Porque com os seres humanos nós nos decepcionamos. Como nós somos igrejas formadas por pessoas. Não existem pessoas, humanamente falando, perfeitas. E nós vamos nos decepcionar. Então, para que o Senhor não se afaste, porque Deus não habita no meio da murmuração, é preciso que nós entendamos isso. E nós saibamos a ser gratos em todas as circunstâncias. E quando falamos de ser grato em todas as circunstâncias, não está falando de ser grato por todas as circunstâncias, mas apesar das circunstâncias. Eu não sei que luta que você está vivendo, mas saiba que Deus é provedor. Deus vai te sustentar para que você não pare a obra do muro, para que você continue ganhando almas lá fora. Porque enquanto murmuramos aqui dentro, nós desestabilizamos quem está aqui dentro, nós desanimamos quem está aqui dentro e nós impedimos que os de fora entrem. Talvez seja o pior dos embates, seja dentro, seja no interior, seja no íntimo do povo de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, que nos dê discernimento para entender que há uma obra interna e que dentro dessa obra interna nós podemos até mesmo ser desestabilizados e desanimados e tirar do nosso foco da grande obra que o Senhor está fazendo, que é a reconstrução da nossa cidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos dê discernimento a cada dia, para entender que, na verdade, muitas vezes, essas lutas internas, elas não são reais, elas são psicológicas, são emocionais.
e elas são simplesmente um instrumento de paralisação. A Bíblia não está dizendo que aquilo estava exatamente acontecendo, mas havia quem dizia. Então nós precisamos pensar sobre isso um pouquinho e clamar a Deus para que o Senhor nos ajude a conduzir a obra interna de tal forma que ela não seja um empecilho para a obra externa. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor. Hoje eu quero, ó Deus, clamar pela tua igreja. Hoje eu quero, ó Deus, buscar a presença do Senhor sobre o teu povo. Que o teu povo se una no mesmo propósito, no mesmo parecer. Que o teu povo seja, Deus, um povo fiel a ti. Seja um povo de fé. Seja um povo que tenha consciência de uma missão, que é a reconstrução da nação, a reconstrução do Estado, a reconstrução do município, a reconstrução da nossa cidade. Pai, no nome de Jesus, que, ó Deus, as lutas internas, a obra interna, não seja um empecilho à grande obra que o Senhor tem para nós, para irmos até lá fora e para declararmos ao mundo e para mostrarmos ao mundo a obra que o Senhor já fez em nós. Porque, ó Deus, não nos permita, ó Deus, olhar para o homem como a nossa fonte de provisão. Olhar, ó Deus, para a igreja como a nossa fonte de provisão. Olhar para os líderes como a nossa fonte de provisão, mas olhar para ti, que é o Deus provedor. É o Deus que pode tudo. É o Deus que nos alimenta, é o Deus que nos sustenta. A tua palavra diz que é pelo teu grande amor, é pela tua misericórdia que nós não somos consumidos. Portanto, Pai, se nós estamos aqui hoje, é porque há um propósito no coração do Senhor. Há um desejo no coração do Senhor que nós continuemos, que nós façamos a obra, que nós, ó Deus, não fiquemos nas quatro paredes, mas que nós olhemos para a necessidade de fechar as brechas e de reconstruir os muros espirituais da nossa cidade. Portanto, Pai, que as nossos embates internos, que as murmurações internas não sejam empecilho para que a obra do Senhor seja, ó Deus, concluída, concretizada, que tenha continuação. Pai, ajude-nos, ó Deus, a discernir esses tempos difíceis. Ajude-nos, ó Deus, a discernir esses tempos, ó Deus, de tantas armadilhas, de tantas tentativas de Satanás em desviar o foco do seu povo da reconstrução da cidade. Pai, ajude, ó Deus, a igreja do Senhor neste lugar. Ajude a igreja do Senhor nas cidades representadas aqui nessa live. Em nome de Jesus, que o teu povo entenda, que o teu povo reconheça que o Senhor é Deus de toda graça, Deus de toda provisão, Deus que nos sustenta, Deus que nos protege e Deus que nos capacita para reconstruir a nossa cidade. Nós oramos, nós abençoamos a cada um, nós abençoamos a cada família, abençoamos a cada rua, a cada beco, a cada casa, a cada cidade aqui representada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. E se Deus permitir, amanhã às 5h30 da manhã, estaremos aqui para a glória de Deus. Que você tenha um bom dia e que você discerna e entenda que as lutas internas não podem impedir a grande obra de reconstrução a qual o Senhor nos colocou aqui para realizar. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.